Voltamos à nossa 17ª aula de MA 091 Matemática Básica, na qual estamos discutindo como resolver equações racionais e irracionais. Nessa sexta parte da aula, a qual você é muito bem-vindo, veremos como resolver equações irracionais na forma apresentada nessa transparência. A solução deste tipo de equação irracional segue um roteirinho muito simples. O primeiro passo do roteiro consiste em tomar a equação fornecida e isolar do lado esquerdo desta equação a raiz. Em seguida, dado que a raiz tem ordem n, elevamos os dois lados da equação a n, de modo a eliminar a raiz que aparece do lado esquerdo. Com isso, chegamos à equação a igual a d elevado a n, em que d nada mais é do que o termo c menos b, que aparecia na equação original. De posse da equação sem a raiz, resolvemos a equação na forma a igual a d elevado a n. E, finalmente, conferimos o resultado eliminando algumas soluções que podem não satisfazer a equação original, que envolvia uma raiz. Se essa apresentação do roteiro ficou um pouquinho abstrata, não há maneira mais simples de torná-la concreta do que resolvendo um exercício. Começaremos então com um exercício simples, no qual temos uma equação em que a raiz já aparece isolada do lado esquerdo. A vantagem dessa equação é que ela nos permite pular o primeiro passo. Assim, temos a equação original e, reparando que se trata de uma raiz quadrada aqui do lado esquerdo, vamos passar para o segundo passo e elevar ambos os lados ao quadrado. Fazendo isso, este lado esquerdo tem o quadrado de uma raiz quadrada, que é igual ao interior da raiz, supondo naturalmente que esse interior seja uma expressão maior ou igual a zero. Por sua vez, o lado direito, que continha 4 ao quadrado, pode ser escrito diretamente na forma numérica 16. Temos, assim, 6 menos x igual a 16, uma equação linear simples de resolver. Somando, então, x aos dois lados da equação e, em seguida, subtraindo 16 dos dois lados, fazendo esses dois passos, portanto, chegamos à equação equivalente menos 10 igual a x. Sendo assim, x igual a menos 10 será a nossa candidata à solução da equação. Entretanto, para ter certeza de que essa candidata de fato resolve a equação original, vamos substituir x por menos 10 dentro da raiz e verificar se a nova equação, agora só com valores numéricos, é satisfeita. Reparando então que 6 menos menos 10 é igual a 16, e também que raiz de 16 é 4, chegamos à equação 4 igual a 4, que é sempre verdadeira. Dessa forma, concluímos que, de fato, x igual a menos 10 é a solução dessa equação. Antes de passarmos para o próximo exercício, eu gostaria de mostrar ao espectador um erro muito comum que deve ser evitado na resolução de equações irracionais. Temos aqui uma equação na qual o lado esquerdo contém uma raiz e um termo sem a raiz, que é esse x que aparece aqui. Neste caso, elevar os dois lados ao quadrado, uma vez que se trata de uma raiz quadrada, não produzirá o efeito desejado. Repare que aqui do lado esquerdo temos um produto notável. Desta maneira, este termo ao quadrado é igual ao quadrado da raiz quadrada, mais 2 vezes a raiz quadrada vezes o segundo termo, que é x, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, x ao quadrado. Com isso, obtemos esta equação aqui de baixo, que, embora seja de fato equivalente à anterior, ainda mantém uma raiz quadrada, o que a torna inconveniente. Precisamos de uma estratégia que nos permita eliminar a raiz, e isso não é feito deste jeito. Para eliminar a raiz, é imprescindível que tomemos a equação original e que isolemos do lado esquerdo a raiz, o que poderia ser feito nesse caso escrevendo raiz de x igual a 5 menos x.
Observe que esta equação é equivalente à equação original, entretanto, a raiz está isolada do lado esquerdo, o que é necessário para a resolução da equação irracional. Feita essa ressalva, podemos então passar ao nosso segundo exercício, no qual desejamos resolver esta equação irracional, que contém do lado esquerdo uma raiz e um termo sem a raiz. Lembrando então do que foi dito na transparência anterior, nosso primeiro passo consistirá em subtrair 2x dos dois lados da equação, de maneira a isolar a raiz do lado esquerdo. Agora que a raiz está isolada e observando que se trata mais uma vez de uma raiz quadrada, elevaremos os dois lados ao quadrado. Do lado esquerdo, passamos então a ter simplesmente 2x menos 1. Já do lado direito, temos a expressão anterior elevado ao quadrado. Repare neste caso que do lado direito apareceu um produto notável. Expandindo este produto, reescrevemos a equação assim como sendo 2x menos 1 igual ao quadrado de 3 menos 2 vezes 3 vezes 2x mais o quadrado de 2x, que vem a ser 4x ao quadrado. Agora, reorganizando os termos desta equação de cima e transpondo todos esses termos para o lado esquerdo, obtemos a equação quadrática menos 4x ao quadrado mais 14x menos 10 igual a zero. A solução desta equação nos dará as candidatas à solução da equação original envolvendo a raiz quadrada. Entretanto, antes de partir para a solução, vamos fazer mais um passo de simplificação, dividindo os dois lados por menos 2. Chegamos então a uma equação um pouquinho mais simples de resolver, para a qual podemos aplicar a fórmula de Bhaskara. Dessa forma, se aplicarmos a fórmula de Bhaskara, e o espectador está convidado a fazer isso numa folha de papel, obtemos duas raízes que são x1 igual a 1 e x2 igual a 5/2. Essas são as nossas duas candidatas à solução. Entretanto, não sabemos se ambas de fato resolvem a equação original. Para descobrir isso, é preciso substituir os valores que encontramos na equação com a raiz quadrada. Fazendo isso com a candidata x igual a 1, ou seja, substituindo x por 1 na equação original, obtemos aqui raiz de 1 mais 2. Tendo em vista que raiz de 1 é igual a 1, o lado esquerdo desta equação é simplesmente 3. Como este lado esquerdo é igual ao lado direito, podemos concluir que sim, 1 é uma solução da equação original. Fazendo o mesmo com a segunda solução, substituímos x por 5/2 nos dois lugares em que a variável aparece na equação original e fazemos as contas resultantes. Temos aqui, então, raiz de 4 mais 5. E tendo em vista que raiz de 4 é igual a 2, o lado esquerdo da nossa equação se torna 7. Comparando este valor com o lado direito, que é 3, reparamos que esta última equação não é verdadeira ou nunca é satisfeita. Sendo assim, podemos afirmar que 5/2 não é uma solução da equação irracional. Como conclusão, dizemos que a única solução da equação é x1 igual a 1.